Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí então iniciando a nossa segunda quinzena dentro do terceiro bimestre, né? Que começa no dia 16 e vai até o dia 30 de setembro. Como de hábito, espero através desse vídeo encontrar todos vocês, assim como todos os seus familiares, estando muito bem, né? Gozando aí de uma plena e ótima saúde. Então, na nossa quinzena anterior nós falamos um pouco sobre a dança, né? Vimos um pouco sobre a dança na Idade Média, como era a música na Idade Média, o nome das pessoas que executavam, menestréis e trovadores, né? O uso do corpo no canto, tudo isso nós falamos na quinzena anterior. Nessa nossa segunda quinzena vamos começar a falar a arte de criar espaços. Como já vimos na era medieval, né? A religiosidade era muito presente, né? A igreja era muito presente. A religião estava presente, né, naquele período, naquela época. E como estava presente a religião, logo, né, vamos falar como eram as igrejas, os modelos das igrejas. O nosso conteúdo inicia ali na página 10 e ali já tem uma figura. E a gente já pode observar o modelo, né? Como já citei anteriormente, lembrando que o modelo de cada edifício, de cada obra, né, nesse caso dos templos, ele respeitava a época, né? Quem viveu na era medieval não podia fazer um modelo do que nós conhecemos hoje, porque ainda não havia esse conhecimento, não havia acontecido essa mudança, eles não tinham acesso a esse novo conhecimento. Tudo é um processo, né? As coisas acontecem dentro de um determinado período. E nesse período, como tinha, a religião era forte nesse período, né, no caso, e os modelos que eram apresentados nas construções era aquele modelo da época. E aí, conforme vai passando esse tempo, vai havendo essas mudanças, na arte também acontece isso. E justamente nesse período, os pintores, né, os artistas vão descobrindo uma nova forma de pintar, de apresentar a sua arte. Até então a arte era apresentada, né, nas telas como um único plano, né? Você só via aquele plano. A partir desse momento vai haver uma mudança. Eles descobrem na pintura, e através da pintura vai dar uma nova ideia, vai ter uma ideia de perspectiva, ou seja, o que a gente conhece aí como 3D, né? A visão tridimensional, né? Comprimento, altura e profundidade, né? Tridimensional. O bidimensional, comprimento e largura, ou comprimento e altura, só isso, não tem profundidade. E nesse momento eles vão descobrir através da pintura a ideia de profundidade. O que parecia só um plano nas pinturas, o que apresentava só um plano, o desenho era só um plano. Você olhava, era único. Nesse novo momento você já olha para as telas, para o desenho, já cria aquela ideia de profundidade. As figuras já conseguem ser destacadas, né? E é nesse momento que apresenta, no caso se descobre aí o ser humano como centro, como de maior importância, que até então era visto o divino, né? Por isso a religiosidade. E nesse momento eles passam a ver o ser humano como um ser principal na história, no momento, né? E é o período do humanismo, né? O humanismo vem do ser humano e o ser humano recebe destaque. Então, nas artes, na obra de arte, ele já começa a destacar a figura do homem, né? O que era estendido só no plano de fundo, você olhava na tela, era uma única pintura. Nesse novo momento já começa a destacar e já dá essa ideia do 3D, né? Já se vê um comprimento, uma largura e uma profundidade. Ao vermos, né, que nossa visão é tridimensional, nós já conseguimos ver através da pintura essa ideia de profundidade. E também isto também já nesse momento é apresentado nas construções. Se observarmos ali na imagem na página 10, 11, vocês vão observar que as esculturas, né, os modelos, né, desses templos já apresentavam essa ideia de perspectiva, de simetria, que lembra medida, né? A igualdade da medida, simetria. Quando é simétrico, é igual, né? E assimétrico, medidas diferentes.
e já eram apresentadas nessas construções, ali, somente na página 11, tem aquelas figuras que vocês já vão observar. E, por se tratava de religião, nessas construções, né, então, nesses templos religiosos, eles apresentavam aí figuras de pessoas, ou dos santos, vamos dizer assim, né, eram representados nessas construções. E na página 12, já vamos ver um outro assunto, que é da tela para o palco, ou seja, da pintura. E quando fala em palco, a gente já lembra logo do teatro, que acontecia na pintura, vinha para o teatro. Como assim? Lembra que falei que nesse momento, nesse período, a figura humana recebeu destaque, como o ser humano fosse o centro do universo, o centro das atenções, como era um ser dotado de inteligência, de habilidade, então ele recebe uma maior importância nesse momento, né? E por que da figura, ou da tela, da pintura,